Faz Sentido, com Fabiana Sparrenberger e convidados. Olá, ouvintes da CDN, telespectadores da TV e do YouTube do Diário. Eu sou a jornalista Fabiana Sparrenberger e hoje o Faz Sentido está um pouquinho diferente. Além das conversas com os nossos especialistas sobre temas relacionados à saúde mental e ao bem-estar, a gente traz histórias de transformação, resiliência e recomeços. A nossa convidada de hoje, estreando essa parte nova aí do programa, é a Liliane Melo Duarte, que vai compartilhar com a gente momentos importantes da trajetória e fatos que a levaram a repensar a vida. No currículo, Liliane é enfermeira, oficial da Brigada Militar, foi secretária de saúde também do município, além de diversas atuações na nossa comunidade. Atualmente, a nossa convidada de hoje é articulista da edição impressa do nosso Diário de Santa Maria, integrante do programa Sala de Debate da TV Diário e também presidente do Lar das Vovozinhas. Aqui faltou na minha colinha aqui, é isso, Liliane? Bem-vinda, vice-presidente, bem-vinda a nossa convidada para estrear assim, ó, em grande estilo. Eu que sou fã dessa mulher, assim, ó, tem algumas mulheres nessa cidade que eu penso, são referências para mim, queria ser como a Liliane. E a Liliane, eu estou tendo esse prazer enorme de conversar contigo e permitir que os nossos ouvintes, os nossos telespectadores também conheçam essa maravilhosa mulher que eu tenho, assim, um prazer inenarrável de ter hoje aqui comigo. Bem-vinda. Obrigada pelas tuas palavras carinhosas, mas não é tudo isso. É, e muito mais, gente. Vocês vão concluir junto comigo aqui para ver como é muito mais. Eu te agradeço o convite, o carinho, né? E da gente dividir esse momento um pouco assim da minha história, né? Das dificuldades que a gente passa e o que a gente faz, né? Porque dificuldades todos passam, o que muda é o que tu faz com elas. Todos nós vamos sofrer, todos nós vamos perder, todos nós vamos cair, todos nós vamos em algum momento ter muita solidão, em alguns momentos ter muitas dificuldades, mas o que diferencia? O que tu faz com tudo isso? Né? O que tu transforma tudo isso? Como tu olha tudo isso para mudar tudo isso? Né? Para contribuir, ou construir, ou pelo menos para que tu fique de pé, né? Consiga continuar caminhando. Isso é muito importante. Vamos conhecer um pouquinho a Liliane, lá da Terra Vermelha. Descobri, nem sabia, Liliane, que a Liliane é de Santa Rosa, natural de Santa Rosa. Eu sou da vizinha 3 de Maio, que pertence à Grande Santa Rosa. Veja só, 2 mulheres da Terra Vermelha, Liliane. Conta um pouquinho pra gente como tudo começou. Bom, eu sou filha de militar, tenho 2 irmãs, a Lisiane e a Lissandra, sou a mais velha. Meu pai, na época, era tenente do Exército Brasileiro, daí foi transferido para Santa Rosa e eu nasci lá. Depois de Santa Rosa, eu fiz um longo percurso pelo Brasil. Eu morei em Bagé, morei em Santiago, morei em Brasília, morei em Campo Grande, morei em Curitiba, morei em Buenos Aires, morei em Pelotas, morei no Rio. Mudei bastante. Foi uma vida até os meus 19, 20 anos, a gente passou com a mochila nas costas. Tanto que eu sou ótima, eu sei montar uma cama como ninguém, instalar geladeira, fogão, essas coisas, tudo eu sei fazer. Nós aprendíamos rapidamente. Montar armário também eu sei, eu sou ótima nessas coisas assim, pode contar comigo que eu sou boa nisso. Mas olha só, e Liliane, como é que foi se adaptar, né? A gente sabe que essa é a história de muitas pessoas aqui de Santa Maria, né? Que esse meio militar tão forte, e muitas pessoas têm dificuldade de se adaptar, e é bem como tu falaste no início, né? Depende muito do que a gente faz com essas dificuldades. Então começou muito cedo já esse treinamento, Liliane. Sim, sabe, Fábio, teve um ano que eu morei de outubro a outubro em 4 lugares diferentes. Minha nossa! E eu lembro que o pior era copiar a matéria atrasada, porque naquela época não tinha xerox, né? E tu tinha que copiar as matérias atrasadas. Eu ficava dias a fio copiando matéria atrasada. Então a gente saiu de Bagé, foi para Santiago, de Santiago foi para Brasília e de Brasília foi para Campo Grande. Em um ano. A gente, assim, ó, eu e as minhas irmãs, mas eu, como estava na 4ª série, era um horror de matéria, porque antes tinha para a 5ª série tinha prova,
Então, gente, eu não parava nunca de copiar a matéria. E quando eu fui de Santiago, do Rio Grande do Sul, para Brasília, Brasília já tinha alguma coisa da reforma a nível da educação, era tudo muito difícil. Eu olhava para a professora e eu não entendia nada do que ela falava. Eu lembrava assim, gente, eu vou tirar 0 em tudo. E como terminou? Eu consegui. Daí a gente foi para Campo Grande, eu consegui passar de ano, claro que cheia de exame, né? Sim. Cheia de prova e coisa. E quando eu fui para Campo Grande, teve um fato muito interessante, que de Brasília para Campo Grande, naquela época as pessoas não andavam de avião, as pessoas andavam de carro, né? A gente ia de carro. E roubaram todas as minhas roupas. E daí eu tinha a minha mãe, eu lembro que a minha mãe olhou, assim, quando a gente, no hotel, que a gente, no meio do caminho entre Brasília e Campo Grande, a gente dormia numa pousada e tal. E daí a mãe viu que tinham roubado todas as minhas roupas. E daí a mãe olhou para mim e disse assim, minha filha, a filha da senhora tinha o mesmo corpo que tu. E eu olhei assim, mãe, eu fiquei sem nada. Ela disse, as tuas roupas estavam todas aqui, tu estás sem nenhuma roupa. Mas quantas, elas olharam para mim, meu pai, e ela disse assim, quantas pessoas vivem sem roupas? Então, isso não tem problema, a gente vai conseguir novas roupas e no momento tu estás com esta roupa. Então, eu lembro que aquilo me marcou assim, que eu tinha só aquela roupa, entender. Quantos anos tu tinha? Eu tinha 10 anos. 10 anos, viu só? E daí eu comecei a entender que realmente tem muita gente que vive sem roupa. As lições chegaram para ti muito cedo, Liliane? Não sei, eu acho que para todos, né? Eu sempre, eu não me acho assim... Ou talvez tu aproveitaste desde muito cedo, né? E foi a gente mudar de cidade, tu chegar num lugar que tu não conhece, e essa é a realidade dos militares, que é uma coisa que as pessoas falam muito pouco, os filhos não conhecem ninguém, tu entrar numa escola, tu não sabe ninguém, tu não sabe onde, tu entra numa cidade, tu chega numa cidade, tu não sabe aonde é a igreja, aonde é o correio, coisas simples que passam na vida, onde que é o supermercado, ou o segundo supermercado, tudo tu vai aprendendo. O recomeço é uma rotina, talvez por isso tu tenhas facilidade em lidar com esses... Tanto que reveses da vida, né? No serviço público, quando eu comecei a trabalhar e as pessoas tinham dificuldades de mudar de cargo, mudar de sala, eu ficava olhando, gente... Não entendia. Eu não conseguia entender como é que alguém tinha dificuldade de largar um trabalho, uma função e ir para outra função, né? Eu ficava assim, no início, assim, para mim foi muito complicado. Eu dizia assim, mas por que eles têm tanta dificuldade, né? E até hoje eu acho extremamente simples. É fácil para mim me adaptar, entendeu? Eu não tenho dificuldade de adaptação, eu independente do ambiente, do espaço que eu esteja, eu vou me adaptando. Eu lembro quando meu pai foi adido militar em Buenos Aires e eles tinham o comportamento, enfim, era diferente, né? E eu lembro que meus pais diziam que a gente tinha que chegar nos lugares e ficar sentadas. Então a gente sentava, cruzava as mãozinhas. E eles diziam, mira, como nas linhas brasileiras se comportam. Porque nós ficávamos duas estátuas. Experimente não ficar estátua sentada, né? As coisas eram extremamente rigorosas também, né? Eu vejo hoje as crianças só faltam subir no teto. Então tá. Liliane, deixa eu entender um pouquinho. E quando que tu decides fazer enfermagem? Aonde tu fizeste o curso? Bom, como é que foi essa escolha? Vim para Santa Maria. E eu era vizinha da Vera, uma enfermeira, que eu achava ela linda, maravilhosa, né? E ela ainda é uma mulher muito bonita. E eu vi ela entrar e sair, e daí acabou que eu fiz vestibular no início do ano, não passei, e daí eu fiz no meio do ano na FACEM. Eu fiz só na FACEM, porque daí eu pesquisei na época, e realmente era e é uma escola de referência no Brasil. Né? E eu fiz, passei, e me apaixonei pela enfermagem, porque o cuidado é uma coisa que te envolve. Né? E eu sempre quis cuidar, tentar ajudar, fazer alguma coisa pelos outros, né? E eu gostei. E ali eu comecei a estudar, a me esforçar, a fazer... Eu sempre estudei, eu fiz algumas pós-graduações, aí depois eu fiz meu mestrado, até comecei um doutorado que eu tive que parar em função da minha gravidez, da Ana. Mas enfim, aí eu fui estudando e me envolvendo com algumas coisas, e principalmente com a cidade de Santa Maria, que eu estava há pouco tempo aqui.
e depois eu acabei a faculdade, saí, fui para São Gabriel e depois voltei novamente para Santa Maria para trabalhar. Em São Gabriel eu trabalhava na prefeitura e na Santa Casa, onde a gente montou alguma parte do Foram teus serviço. primeiros empregos lá Sim, em São Gabriel? Meu primeiro emprego foi em São Gabriel, na Santa Casa de São Gabriel e na prefeitura. Eu trabalhava nos 2 lugares. Eu sempre trabalhei bastante. Tá, e aí quanto tempo tu ficaste em São Gabriel? Eu fiquei em São Gabriel 1 ano e meio. Ah, bem pouco. E daí já eu voltou. voltei para Santa Maria. Daí eu voltei para a prefeitura de Santa Maria. Na época era o Dr. Farré, que era o prefeito. E daí eu vim como um cargo. Eu gosto que eu sempre tive o mesmo cargo na prefeitura, desde que eu entrei, que era responsável pela questão das especialidades. E daí eu trabalhava com o Renor Beltrame, na época ele era secretário, e logo depois teve concurso, assim, questão de 1, 2 meses, daí eu passei no concurso e daí eu fiquei como uma funcionária estatutária. Vamos voltar ao passado. Quando tu foste secretária, quantos anos tu tinhas? Agora? Essa experiência aí com o Dr. Farré. Tinha 23 anos, eu me formei com 21. 23 anos. Eu teu primeiro cargo. Mas lá em São Gabriel tu também tinha um cargo público? Também na público. Superintendência. Então foi antes ainda dos 23? Eu me formei com 21. Com 21 e depois já assumi um cargo público? Já assumi na prefeitura. E eu assumi, a prefeitura de São Gabriel foi muito interessante, porque eu participei de uma conversa informal, na época era o Balbo. E ele perguntou para mim, agora vamos lá, gente, essa eu não tinha contado, era um concurso Gamurgel, tem isso? Da Liga de Combate ao Câncer. Até há bem pouco tempo, bem tradicional o concurso. Aí tinha as entrevistas e eu participei das entrevistas que a minha mãe que me colocou nessa fria, né? Porque não tinha ninguém para representar lá. Aí eu cheguei em casa, ela disse assim, tu tá indo para fazer entrevista. Minha mãe adorava me botar em fria. Eu e as minhas irmãs, não só eu. Aí eu disse, mas mãe, eu não quero participar disso. Não, mas aqui não tem ninguém, tu tem que ajudar a Liga. Aí eu cheguei assim, toda errada, né? As meninas todas arrumadas, e eu de calça de brinha, assim, eu disse, oh, Jesus. Aí era uma entrevista sobre a questão do câncer. E claro, eu estava acabando a enfermagem. Sim, tinha tudo na ponta da toda a questão da prevenção. Aí eu nem sabia que ele era o prefeito. E daí ele disse, eu queria conversar contigo depois. E daí ele disse, sim. E daí a gente, na época, montou um rastreamento para as mulheres que moravam em São Gabriel, na periferia de São Gabriel, porque eles tinham a seguinte dificuldade de coleta. E daí, como eu era solteira, não tinha filhos, eu ia de noite nas comunidades e fazia coleta noturna das mulheres trabalhadoras rurais. Então, eu me organizei. Então, foi ali que eu comecei esse amor também pela saúde pública. Daí, a gente montou isso, daí me levaram, como eu comecei com esse trabalho, me levaram para a Santa Casa, porque tinha uma enfermeira só na Santa Casa. E ela estava grávida e precisavam de alguém para substituir. Daí, eu substituí ela. E nesse 1 ano e pouco a gente juntou, agregou pessoas, né? Daí quando eu saí já eram 6 enfermeiras contratadas, a gente já tinha feito planejamento todo da CTI, mudado toda a lavanderia, cozinha, porque daí a gente foi agregando coisas, né? Com dificuldade. Com 21 anos. Mas tem gente que faz, um grupo, uma equipe de gente que queria mudar aquela realidade. E em que momento vem a carreira militar? Depois que tu voltaste para Santa Maria? Eu voltei para Santa Maria, eu estava na Estrada de Ferro, no SESEF, o Serviço Social das Estradas de Ferro, e trabalhava na prefeitura. E daí eu comecei a dar assessoria na Unimed. O Flávio Brum me levou para a Unimed, onde eu conheci o Dr. Goy, que eu já... E daí, isso. E o Dr. Goy queria montar um pronto atendimento. E eu já tinha montado as unidades básicas com o Dr. Evandro Ber. A gente montou 6 unidades básicas, porque quando a gente fez o primeiro Plano Municipal de Saúde, tá? Em 1986, 87, quando começou o SUDES e depois virou o SUS com o Renor, a gente fez o planejamento dessas unidades, que hoje são as grandes unidades, a Kendes, a Tancredo Neves, enfim, essas grandes unidades que existem até hoje. E daí o Flávio acompanhou junto, trabalhava comigo, com o Renor, enfim, e ele me levou para a Unimed. Aí eu comecei a dar consultoria para a Unimed para montar o PA da Unimed e futuramente o que a gente planejava e depois ficou, que é o hospital da Unimed, né?
Aí daí eu já comecei a trabalhar com o Dr. Arzeno. Tá. A Liliane, a produção tá me lembrando aqui, dizendo que eu tenho que andar, porque a história da Liliane é muito sensacional, senão não vai dar tempo. A gente precisaria muito mais do que um programa, tá? A Liliane, ela é da primeira turma de mulheres do quadro especial de oficiais de saúde da Brigada Militar do Estado. Conta um pouquinho pra gente como é que foi isso. Bom, não tinha mulheres no quadro da saúde, né? Nós fizemos o primeiro concurso. Que ano era, Liliane? Isso, 1987, eu entrei na Brigada, 84. Ai, agora eu não sei, tô meio perdida. Tá, mas nessa década aí, mais ou menos por aí. E foi um desafio, sabe, que não tinha nem alojamento para nós, para as mulheres. Nós éramos enfermeiras, médicas, odontólogas e farmacêuticas. Então, o nosso treinamento foi todo... Porque até então só tinha homens na área da saúde. E isso deu todo um olhar diferenciado, porque a partir da entrada das mulheres começou a questão dos direitos humanos, já vinha, mas se fortaleceu nos cursos de soldado, nos cursos de sargento e até mesmo na própria academia, que começou a fomentar essa realidade para trazer esse trabalho, essa construção. E daí a gente começou, as primeiras enfermeiras, no caso, a gente começou a participar do processo de formação dos soldados dentro da brigada. E isso foi muito importante. Por quê? Porque a gente deu um olhar técnico, né, e também humano. Para te ter uma ideia, Fábio, a primeira aula que eu fui dar para os soldados, eu pensei assim, bom, eles vão querer parada cardiorrespiratória, vão querer, sei lá, convulsão, afogamento. Aí eu disse, eu bem democrática, bom, gente, eu sou a Tenente Liliane, vim aqui para dar aula para vocês, qual é o assunto? Parto. Eu falei assim, parto? Eles, parto. Eu disse assim, como assim? Aí eles olharam para mim, eu disse assim, quem já fez parto aqui? Todos já tinham feito, os sargentos. Só. A gente não tem noção do trabalho da Brigada Militar nessa área. E a partir daí, eu busquei como fazer um parto em situações inadequadas, porque até então eu trabalhava num centro cirúrgico, tinha cesárea, tinha o centro obstétrico, e daí para preparar esses homens para ir nesses lugares. Eles dizem, e ainda é uma realidade nossa, que são chamados e eles fazem os partos. Muitas vezes os policiais militares fazem muitos partos que a gente nem fica sabendo. E daí a gente começou a trabalhar para que esses partos ocorram com o mínimo de questões de infecção, de controle, de cuidados e que eles saibam lidar com essa situação, porque é mais comum do que a gente imagina. Olha só, vamos para um breve intervalo, então já voltamos para conhecer muitas histórias como essas aí que a Liliane está nos contando. Vocês vão ver e ouvir a Fabiana falando muito pouco hoje, porque eu sou fã dessa mulher e hoje eu quero ouvi-la. Porque todo o tempo aqui a gente tem que aproveitar para escutá-la, porque com certeza faz muito sentido tê-la aqui conosco hoje. Um breve intervalo, já voltamos. Estamos apresentando Faz Sentido. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Centro de referência em saúde no interior do Rio Grande do Sul. Uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo, a Policlínica Provedor Wilson Aita e o Hospital Alcides Brum, reunindo uma equipe multiprofissional e equipamentos de tecnologia de ponta para ser referência em múltiplas especialidades. Os purificadores da linha Purifique fornecem água purificada, onde os índices de retenção são comprovados por laudos, garantindo que contaminantes como cloro, pesticidas, metais pesados, bactérias, toxoplasmose, fármacos, ferrugem e microplásticos sejam retidos pelo refil. Possuímos patente mundial na retenção de vírus. Purifique, viva bem, viva saudável. Confira em uma de nossas lojas ou pelas redes sociais Purifique Santa Maria. De que lado você está? Dos vencedores ou dos perdedores? Mas quem disse que devemos estar em um desses lados? Chegou a hora de derrubar essa lógica. Enxergar mais as pessoas por trás dos números. Aqui, trabalhamos para que todo mundo prospere e vença. Unicred, é assim que vamos transformar o futuro. Sou mãe,
e médica. E por isso sei que a saúde do meu filho é prioridade. Pensando nisso, a Unimed lança o Uniped, o cartão exclusivo para emergências pediátricas. Da sua casa, você faz uma videoconsulta com um pediatra ou é atendido aqui, no novo pronto atendimento da Unimed. Com o Uniped, seu filho tem acesso a consultas, exames, procedimentos e serviços no Hospital Unimed com valores diferenciados. Baixe o app do Hospital Unimed Santa Maria e conheça o Uniped. A Clínica Inana é uma clínica de biomedicina estética e bioortomolecular, onde você encontra procedimentos e tratamentos minimamente invasivos, como toxina botulínica, preenchimentos, volumizadores, assim como tratamentos associados a bioortomolecular e ativos bioortomoleculares, melhorando a qualidade de vida. Beleza de dentro para fora. Voltamos a apresentar Faz Sentido. Voltamos então com o Faz Sentido, que conhece hoje a história da Liliane Melo Duarte. Inaugurando, Liliane, o nosso quadro, que vai trazer essas histórias de pessoas que tiveram em suas vidas vários recomeços, várias transformações que as fizeram repensar e que também nos ajudam nesses momentos, trazendo a sua experiência. A Liliane estava contando que quando ingressou na carreira militar, né, teve essa experiência aí com os Tenente Liliane, com os soldados, falando, mostrando, ensinando como eles teriam que fazer partos, que na época eram mais comuns, né? Hoje, claro, ainda tem algumas situações nesse sentido. Nós temos bombeiros, onde isso é mais comum, mas na época era um trabalho muito corriqueiro, né? Sim, eles eram chamados para fazer o transporte e as mulheres já estavam coroando, o nenê e eles amparavam os nenês. Então eles queriam saber como cuidar dos nenês quando recebiam os nenês, né? Então foi muito legal, foi uma experiência muito divertida e até hoje eles fazem muitos socorros. Os policiais militares socorrem e faz parte da tarefa deles, né? E aí a tua carreira dentro da brigada foi até eu fui até major, eu saí porque na brigada, se tu fica depois do tempo que tu tira a vaga de alguém. Né? Então teus colegas não podem ser promovidos se tu permanecesse. Então eu cheguei a major, onde o nosso salário é um pouco melhor, né? Embora a gente tenha que dizer que os policiais militares do estado do Rio Grande do Sul são um dos mais mal pagos do Brasil, né? Bem mal pagos. E onde ficava, e daí eu saí para minhas colegas poderem ser promovidas. Eu e uma amiga minha, Lídia, a gente combinou, disse, olha, se nós ficar, nós vamos trancar toda a fila, que é o que se chama de tranca-fila. Aí a gente saiu. Isso tu tinhas quantos anos e quanto tempo já de carreira? 28 anos de brigada. 28 né? Eu tinha, isso foi, acho que 50 anos. De lá pra cá. Essa época tu já tinhas os 2 filhos, como é que era? Fala um pouquinho da tua família, Liliane, teu casamento, eu conheci como é que o foi? Felipe, foi muito engraçado, porque eu olhei pra ele e disse assim, tu pode ser qualquer coisa menos médico. E em Porto Alegre, porque eu digo, enfermeira casa com médico, né, que coisa mais piegas. Bom, mas enfim... Aí ele ficou que coisa mais sem graça, só ficar falando sobre saúde, né, Liliane? Aí ele ficou mudo, daí a gente começou a sair, um dia tocou um bip. Esse deve ser corajoso, não conheço, mas esse deve ser um homem de coragem, aí, né? Ele quieto, começou a tocar um bip, eu disse, o que é isso que tá tocando? Ele, um bip, ficou vermelho, eu disse, bip de quê? Ele disse assim, é que eu sou médico, eu disse, aí eu fiz uma assim, eu disse, tipo, tudo menos isso. Aí ele morava em Porto Alegre, eu aqui, acabou que ele veio para Santa Maria, enfim... e daí veio o João Felipe hoje se formou em dezembro agora, é médico com 23 anos, olha só. Tá indo para Porto Alegre, vai fazer residência no Hospital Conceição em urgência e emergência. Aí eu acho que tem um pouquinho, isso. acho que tem um pouquinho de mim aí, né? Porque muito o pai dele é urologista, não era bem isso que eu acho que ele esperava. Mas... Eu acho que ele foi atrás da tua missão de servir o próximo. E ele gosta, e ele é esforçado, trabalha nessa área. O pai dele diz, João, tu vai penar. Mas não, a gente precisa fazer o que gosta, né? É o que faz sentido para ele. Que faz sentido. E eu tenho a Ana foi fruto de 4 anos de tentativa de gravidez. Depois de eu ter perdido um nenê, eu tive o João, passou 4 anos, eu perdi um nenê e depois eu tive a Ana. E quando a Ana foi 4 anos, aí eu desisti, chega de inseminação, disse chega.
engravidei, veio a Ana. Eu tive a Ana com 41 anos, né? Olha já uma só. mãe velhinha. Mas, graças a Deus, deu tudo bem. Ela tem 16 anos. E hoje é o meu maior desafio, né? Lidar com essa diferença de idade, de minha e dela, que é bem grande. Ela é uma menina forte, com uma personalidade bem forte também, que nem eu. Então, e com esses desafios dessa geração, né? Que eles têm muita informação, muito conhecimento, tem toda uma forma de lidar com as coisas diferentes, mas é muito legal o dia a dia. Né? O meu filho já não mora em casa, mora eu, o Felipe e a Ana. Eu vou contar agora, Liliane, a gente nunca nem conversou sobre isso, Liliane, mas eu vou contar, eu fiz de propósito que não era para falar antes, que é para me relembrar da história. A Liliane, ela foi secretária de saúde na época da toxoplasmose, né? E a Liliane, ela é muito firme. Ela é extremamente firme, convicta nas ideias, enfim, nas orientações que a gente precisava levar nós como imprensa para a comunidade. E a gente teve, né, Liliane, lá, não comigo diretamente, mas com colegas editores aqui, a gente teve entre aspas, uma briga bem feia na época, bem feia. Lembrei. E aí eu fui chamada para uma reunião, que eu era editora-chefe na época, não era diretora, mas fui chamada na reunião porque todo mundo me dizia, tu tem que presenciar essa mulher, porque senão a gente vai ficar falando que ela nos diz como a gente precisa fazer o nosso trabalho e tu não vai acreditar, então tu precisa ir na reunião. E eu fui na reunião. Eu digo, eu quero conhecer essa pessoa que está dizendo como a gente, olha a minha petulância, como a gente precisa fazer jornalismo. E fui lá e ouvi. E aí, Liliane, eu vendo e ouvindo tu falar, não, eu entendi. Podia até discordar da forma, mas eu entendi o teu propósito com aquilo. Que era justamente o cuidado que a gente tinha que ter, que a gente não podia, como imprensa, deixar a situação mais grave que ela já estava. Então, mesmo que eu não concordasse, porque eu me enxergava muito na Liliane, eu digo, minha nossa, eu sou igualzinha essa mulher aí, desse jeito, porque a gente é muito firme nas posições e as pessoas olham pra gente, assim como olhavam pra Liliane, e eu me identifiquei muito, dizia, tá braba, essa mulher tá braba, tá sempre braba, tá sempre, é muito firme, não deixa a gente falar e tal. E aí foi assim que eu conheci a Liliane e passei a admirá-la demais. Assim, e tanto é que depois da gente conversar e tal, deu tudo certo. Assim, foi uma relação cada vez melhor, né? E hoje eu olho pra ti e penso, minha nossa, quando eu entrei naquela sala, eu digo, eu vou matar essa mulher! Assim. E agora, e depois conhecendo, e como é importante pra mim, foi uma lição, Liliane. Que a gente precisa, antes de todo e qualquer julgamento e condenação, a gente precisa entender o porquê da pessoa estar agindo aqui, tentar se colocar no lugar da pessoa e tudo acaba tomando outro rumo na nossa vida. Eu acho que esse é o maior desafio do momento que a gente vive hoje no Brasil. Era daquele momento onde a gente tinha o surto de toxoplasmose e o papel da imprensa nesses momentos é fundamental como agente educador, é o maior agente educador e principalmente do tipo de jornalismo que vocês fazem, da seriedade, não, mas assim, de informativo e subsidiado na ciência. O que acontece? A gente precisa, hoje no Brasil, olhar para o outro. Eu sei te disseram qual é o maior desafio, é olhar para o outro. Mas olhar para o outro com o coração aberto. E ver o outro com todas as dificuldades e bondades que o outro tem. Hoje eu vejo uma briga nesse nosso país. Eu já discordo quem tem político de estimação, né? Porque eu não tenho político de estimação. Então a gente tem que discutir ideias, propostas. E tem coisas que não cabe mais. Não cabe mais a gente discutir direitos humanos. Direito humano está zerado. A gente é contra racismo, a gente é contra violência. Então tem coisas que não tem mais que discutir. A gente tem que dar passos à frente e buscar soluções. A gente é contra roubo. As pessoas não podem roubar nada do público. O dinheiro público tem que ser muito bem gerido. Funcionário, servidor público é funcionário, é servidor, ele tem que trabalhar. Eu sei que as pessoas não gostam muito do que eu digo, mas tem que trabalhar, tem que bater ponto, tem hora para entrar, hora para sair, tem que estar disponível,
tem normas, tem critérios, tem que respeitar isso tudo. Então, realmente, essa leitura que tu fez é isso. E eu sou muito firme com essas coisas. Às vezes as pessoas não gostam muito, assim, mas tem que ver, a gente só... Não cabe mais. A gente tem que parar de se colocar na situação de vítima e buscar soluções para os problemas. Os problemas estão aí. E se você, que tem uma formação, que tem um certo equilíbrio, não vai... O que tu deixa para o outro? Eu te falei, gente, andem nas nossas vilas, não precisa ir muito longe. A gente não precisa ver os problemas da África, a gente pode ver os problemas aqui de Santa Maria. O que cada um está tentando fazer para resolver? E os problemas são graves e são grandes. A Liliane, ela sempre teve e é conhecida aí na nossa comunidade por ter sempre essa firmeza no argumento, essa sustentação que independe do outro, né? E essa é uma autenticidade que eu admiro muito na Liliane. Ter a convicção e não ter vergonha de falar e de se posicionar, mesmo que isso, Liliane, muitas vezes desagrade muita gente. Tu não está aqui para agradar, tu está aqui para cumprir uma missão e um propósito ao qual tu te propuseste, né? Sim, eu entendo, e eu falo porque eu sou funcionária pública e falo desse tema, porque a maioria das pessoas em Santa Maria são funcionárias públicas. A gente tem que dar mais. Eu acho que a universidade dá pouco, com o número de doutores, de mestres, para a comunidade, para resolver problemas. A universidade, ela tem que trazer soluções. A gente vê lugares muito pequenos, onde tem outras instituições e a troca com a comunidade é muito maior. E olha que esse é um assunto que se discute há quanto tempo, hein, Liliane? Sim. Desde que Santa Maria se discute, né? A gente sim, mas e não caminha. Por um jogo de vaidade, por feudos, por dificuldades das pessoas. As pessoas têm que transpor isso. Eu e tu podemos não nos dar. Agora, se nós temos um objetivo comum, que é melhorar a nossa cidade, vamos sentar e melhorar a nossa cidade. As nossas dificuldades ficam para lá. Vamos melhorar a nossa cidade. Qual é a meta? Qual é o meu objetivo? Então vamos pegar o que nos une, fortalecer o que nos une. As nossas diferenças a gente deixa para fora. E não, aqui é o contrário, a gente fortalece o que nos separa e as nossas possibilidades de união a gente esquece. Então a coisa não anda. Liliane, eu queria que tu contasses pra gente um pouquinho como o episódio da Kiss te transformou. Quer dizer, a Liliane já vem, vocês, né, não sou eu que estou dizendo, pela história a gente consegue várias evidências em relação a isso. Esse propósito da Liliane de servir, de colocar a sua vida, a sua existência a serviço do outro, desde muito cedo ele já aparece. E o que mudou? A Liliane estava no plantão no hospital na noite, na madrugada da sobreaviso. Mudou tudo da minha vida. Ninguém que viveu aquilo, principalmente algumas pessoas que viveram diretamente, tu pode ver o mundo da mesma forma. Primeiro que eu me sinto hoje, e no dia eu disse, como é que eu nunca pensei que isso poderia acontecer? Quando eu fiz a primeira contagem, que a gente achou que tinha 90 mortos, já era um absurdo. E na verdade não eram 90, eram 242. Então, quando eu entrei na boate, junto com um bombeiro, eu fui a primeira mulher a entrar na boate para a gente ver, porque a enfermagem é responsável pelos corpos dentro da brigada, né? É cuidado, tem todo um regulamento. Quando eu fui subindo a rua, eu já via os guris, assim, os meninos num desespero, assim, alguns chorando, muitos policiais militares chorando, assim, um desalento. E daí eu entrei dentro da boate junto com um militar, com uma lanterna, e a gente entrou e caminhou na boate. Eu lembro, eu carregava, e que eu tenho uma Nossa Senhora, e eu pedi muito para entregar aqueles filhos para as mães. Os celulares já tocavam desesperadamente, tudo quanto é música possível, e jingle, que na época começaram a baixar. Aí eu fiquei ali um pouco, olhei, a gente saiu e começamos a organizar a retirada dos corpos, né, como que a gente ia fazer. A gente usou um caminhão da brigada, daí a gente tirou as pessoas que estavam filmando em cima, melhorou o afastamento, a gente combinou da retirada dos corpos, cada corpo com 4 pessoas, para não machucar, né, para poder carregar os corpos. A gente não tinha maca disponível, porque as macas estavam para os vivos, então a gente teria que tirar os corpos
sem o uso de qualquer outro material. No início vieram as luvas e depois vieram as máscaras, porque daí a gente começou a ver que a fumaça era tóxica, a gente não aguentava ficar muito tempo ali dentro, porque realmente a fumaça, quando eu entrei, que ainda estava com fumaça, tu respirava um pouco, Fábio. E foi uma coisa que durante muito tempo me confortou, porque eles morreram muito rápido, né? Isso foi uma coisa que nas muitas madrugadas que eu acordo naquele mesmo horário que eu fui chamada e levanto e rezo, isso me confortou, né? Que eles morreram muito rápido, porque eles eram jovens, eles foram lá para uma festa, eles foram se divertir, eles tinham a alegria. E existe uma fala de alguns muito cruel. Eles não eram viciados, não eram drogados, não eram nada. Eles eram jovens se divertindo. Não tem nada errado em jovem se divertir, não tem nada errado em jovem beber. Não tem nada errado as pessoas irem num lugar e darem risada, e dançarem, e beijarem na boca. As pessoas precisam fazer isso. Então, realmente, a partir daquele dia, daquele momento, né, a minha vida mudou. Eu trabalhei naquele dia 23, não só nas minhas colegas, era eu, a Débora e a Gelsa. Eu era oficial, então eu assumi até a Gelsa vir para me assumir no lugar e eu ir para o ginásio, onde depois a Débora foi. E a gente começou o processo de identificação, né? Fábio, o que mais me doía era a perda da esperança, porque os pais, quando entravam para identificar, até o último minuto, acreditavam que o filho podia estar vivo. E muitos iam e voltavam. Tem certeza que é ela? Eu lembro de uma mãe que ela olhou a menina 3, 4 vezes e ela me segurava. Tu tem certeza? E eu já tinha, porque as amigas tinham entrado, conhecido, mas como precisava, tinha todo um protocolo de identificação com parentes, enfim. E eu tinha certeza absoluta que era a menina. Eu disse, mãe, é ela. Não, mas não é, não é, tem certeza. Essas meninas vivem trocando as roupas também. Aí eu tinha visto que ela tinha uma tatuagem na perna. E daí eu disse, mãe, ela não tem uma tatuagem? Aí ela me olhou. Quando ela me olhou, ela me disse assim, tu vai me tirar a última esperança? E eu precisava, né? Aí eu olhei assim, ela disse, tem. Então assim, mãe, vamos sentar. A gente tinha uma equipe junto, sempre tinha 3 pessoas, o pessoal da prefeitura e os outros voluntários. A gente sentou e eu puxei a perna da menina, destapei, né? Elas estavam tapadas com plástico preto. Daí ela olhou para mim, assim, com as lágrimas caindo, ela disse, é ela, né? Eu disse, é ela. Vamos fazer um breve intervalo e tomar uma aguinha, né, gente? Impossível a gente não se emocionar toda vez que a gente fala desse episódio, muito mais a Liliane que vivenciou isso lá no local. Então vamos fazer um breve intervalo e a gente já volta. Estamos apresentando Faz Sentido. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Centro de referência em saúde no interior do Rio Grande do Sul. Uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo, a Policlínica Provedor Wilson Aita e o Hospital Alcides Brum, reunindo uma equipe multiprofissional e equipamentos de tecnologia de ponta para ser referência em múltiplas especialidades. Os purificadores da linha Purifique fornecem água purificada, onde os índices de retenção são comprovados por laudos, garantindo que contaminantes como cloro, pesticidas, metais pesados, bactérias, toxoplasmose, fármacos, ferrugem e microplásticos sejam retidos pelo refil. Possuímos patente mundial na retenção de vírus. Purifique, viva bem, viva saudável. Confira em uma de nossas lojas ou pelas redes sociais Purifique Santa Maria. De que lado você está?
dos vencedores ou dos perdedores. Mas quem disse que devemos estar em um desses lados? Chegou a hora de derrubar essa lógica. Enxergar mais as pessoas por trás dos números. Aqui, trabalhamos para que todo mundo prospere e vença. Unicred, é assim que vamos transformar o futuro. Sou mãe e médica. E por isso sei que a saúde do meu filho é prioridade. Pensando nisso, a Unimed lança o Uniped, o cartão exclusivo para emergências pediátricas. Da sua casa, você faz uma videoconsulta com um pediatra ou é atendido aqui, no novo pronto atendimento da Unimed. Com o Uniped, seu filho tem acesso a consultas, exames, procedimentos e serviços no Hospital Unimed com valores diferenciados. Baixe o app do Hospital Unimed Santa Maria e conheça o Uniped. A Clínica Inanna é uma clínica de biomedicina estética e bioortomolecular, onde você encontra procedimentos e tratamentos minimamente invasivos como toxina botulínica, preenchimentos, volumizadores, assim como tratamentos associados a bioortomolecular e ativos bioortomoleculares, melhorando a qualidade de vida. Beleza de dentro para fora. Voltamos a apresentar Faz Sentido. Voltamos então com o Faz Sentido e a nossa conversa hoje é com a convidada Liliane, perdi o ponto, Liliane Melo Duarte. Não faz mal, Fernandinho, vamos lembrar Fernando Barcelos na técnica, que eu não tinha falado ainda, né, Fernando? Luísa Neves na produção, não tem necessidade da gente regravar, né, Liliane? Nós estamos aqui, é vida real, né, vida real, e a gente estava falando com a Liliane dessa experiência dela, né, em ser a primeira mulher a entrar na Boate Kiss, em fazer o atendimento, e eu perguntava para ela no intervalo se ela tinha reconhecido, né, se ela tinha conhecidos ou parentes lá dentro enquanto ela fazia o atendimento. Muitas pessoas, muitos filhos de amigos, alunos meus, que na época eu dava, antes um pouco eu dei aula na FAMES, então eu dei aula na educação física de primeiros socorros, na administração hospitalar, tinham alguns filhos de amigos e alunos, então era muito doloroso tudo muito doído, mas realmente, Fábio, ninguém passa por um momento desses e fica igual. Eu acho, Liliane, mais do que isso, as pessoas se perguntam por que Santa Maria, né? Para que isso? E eu acho que a gente, tendo vivenciado de alguma forma, ou mais próxima, ou mais distante, mas nós estarmos nesta cidade, ter acompanhado isso, gente, é para nós, é impossível que a gente saia de uma experiência assim, sem ter nos transformado, sem que essa experiência tenha nos transformado. Eu quero, Liliane, que tu conte um pouquinho, e é principalmente por isso, nem tanto pela trajetória profissional maravilhosa dessa mulher, por essas características que fizeram com que ela seja tão admirada nessa cidade, como uma mulher firme nos seus argumentos, sempre colocando a sua vida a serviço da saúde pública, né? Mas mais do que isso, como se isso já não fosse suficiente, mais do que isso, é esse propósito da Liliane servidora, né? De estar sempre a serviço do outro. Eu queria que tu contasse pra gente o que mudou na Liliane com a Kiss. Fábio, é assim, ó, eu digo sempre que todo mundo ajudou um pouquinho para que tudo aquilo acontecesse, no sentido que eu mesmo, quanto policial militar, com 500 mil estudos, estudava, curso de urgência, de emergência e 500 mil coisas, nunca pensei nesses espaços. Nunca pensei que as pessoas possam, e a gente está vendo até hoje. Então tu vê que pouco se aprendeu ainda. Agora há pouco teve um incêndio. Pouco se aprendeu sobre isso. Eu te digo que pouco se aprendeu. E nós somos responsáveis com quem nós escolhemos para ser nosso prefeito, com quem nós escolhemos para ser nosso governador, quem nós escolhemos para ser os nossos vereadores, os nossos deputados que fazem a nossa legislação, como essa legislação está sendo cumprida, né? O número, nós temos uma lei de controle de número de pessoas nos espaços
que não é quase nunca cumprida ou cobrada ou obedecida. A gente continua com os lugares superlotados, até mesmo agora numa pandemia, né? Então, Fábio, assim, ó, ninguém pode ficar igual ou deveria ficar igual depois de ter uma experiência dessas e um momento desses onde eu vi que, eu sempre digo assim, ó, eu não vim no mundo a passeio, eu vim a trabalho, né? Depois da KIS eu me envolvi na Secretaria da Saúde por um bom tempo, daí a minha filha teve um problema de saúde, eu tive que largar a secretaria, mas eu entendi que eu preciso ajudar a minha comunidade, fazer alguma coisa. Aí eu fui para o lar, e na época que eu fui para o lar eu falei com o Padre Dotto, que foi a pessoa que me convidou, e disse, Padre Dotto, eu cuidei 8 anos da minha mãe com Alzheimer, né? Por favor. Velho não, né? Eu quero criança, eu quero trabalhar na pastoral da criança. Eu já lhe disse, eu quero ir para as vilas, pesar as crianças, ensinar a cortar unha, escovar os dentes, cortar o cabelo, tirar piolho, é isso que eu quero, cuidar da dermatite. Aí ele disse, não, vai lá, só um pouquinho. Só um pouquinho. Sei que dessas coisas da vida, acabou que numa semana eu era vice-presidente, na outra semana veio uma pandemia, a Leda, nossa presidente, teve que ir para casa, porque ela tinha 72 anos, e eu, com a Verônica, que é uma parceira, uma amiga maravilhosa, ganhamos um lar, sem dinheiro, sem nada de IPIs, sem comida, com 135 idosas e com uma pandemia. E estamos aqui, né? Até hoje, com a ajuda de muitos. Isso é uma coisa que a gente tem que entender, muita gente ajuda, mas mesmo assim é pouco para a necessidade dos idosos. Eu vejo, Fábio, as pessoas falarem de várias causas, mas uma causa em comum é a velhice, porque todos nós vamos vai chegar para todo mundo. E todos, de cada 10 pessoas, apenas um, no máximo 2 vai ter um infarto e morrer. Os outros vão ser cuidados. Alguém vai limpar, com todo respeito, limpar o teu bumbum, vai escovar os teus dentes, vai pentear o teu cabelo, vai te dar banho. E tu tem que estar preparado para isso, porque na maioria dessas vezes tu vai estar lúcido e vai saber da necessidade. Então a gente não se prepara, a gente tem uma sociedade do consumo, uma sociedade imediatista, a gente tem jovens cada vez mais anestesiados pelo mundo da droga, pela internet, sem parar para pensar e olhar para o outro. Eles conversam tudo com uma tela de computador, mas eles não conseguem dar bom dia para o que está do lado. Então esse cenário, depois da KIS eu vi que eu não vi, eu sempre dizia, mas aí eu tive certeza que eu não vim no mundo a passeio, eu vim a trabalho. Tem muito a se fazer por essa cidade. Tem muito. Santa Maria é uma cidade muito carente. Eu sou crítica, embora não sendo de Santa Maria, eu acho uma cidade onde tem muito jogo de egos e de vaidades, e as pessoas se unem muito pouco por causas justas, né, para se fortalecerem e buscar solução. Tem um capital intelectual muito grande nessa cidade, muito grande, a gente conversa com muitas pessoas, mas esse capital intelectual parece que ele não vem para cá, ele não dá frutos aqui, ele não é semeado aqui, ele é construído aqui, mas ele não deixa frutos aqui. Então a cidade tem muitos problemas e parece que pouca gente é a fim de resolvê-los. E para ver, né, Liliane, as pessoas ainda se perguntam, se a gente for realmente se perguntar por que, para que em Santa Maria, gente, olha essa vivência que a Liliane está nos trazendo. Por que será? Para que será em Santa Maria? A gente tem, como a Liliane falou, um capital intelectual como poucas cidades têm. E eu acho que da proporcionalidade... E como isso repercute na comunidade? Será que a KIS não foi um despertar para a Liliane, para a Fabiana, mas para todo mundo? As pessoas têm que pensar por que aconteceu aqui, né? O que eu vou fazer com todo esse sofrimento? Ele não pode ser em vão. Esses pais, nunca a cidade, o estado do Rio Grande do Sul, a cidade de Santa Maria, todos nós temos uma dívida com esses pais. Você vai me dizer, muitos filhos morrem em acidentes, sim, mas não desse jeito. Não com essa intensidade dessa lição que a gente precisa fazer. Porque não pode ter sido em vão, gente. Não pode ter sido em vão. Esse fato tem que ter nos marcado como marcou a Liliane.
E eu acho mais bárbaro da Liliane que parece que ela faz, e ela é inquieta e insatisfeita com o que ela faz. Porque ela acha que é pouco. Porque ela acha que é pouco. Como é que é hoje, Liliane, o teu dia a dia lá no lar? Tu passa o dia lá? Como é que é com as Eu passo todas as manhãs e à tarde, quando for preciso. Bom, o meu trabalho é conseguir dinheiro. Porque uma idosa custa de 2.500 a 6.500 por mês. Minha nossa. E elas têm do BPPC, que é elas recebem de 700 a R$1.000. O resto tudo é doação, é imposto de renda solidário, que eu falo que Santa Maria podia... Santa Maria podia arrecadar 23, 24 milhões, arrecada 1 milhão e pouco, 2 milhões. Agora parece que esse ano, com o trabalho da Rosaura, conseguiram 2 milhões. Quer dizer, 10% do dinheiro que podia ficar aqui, com a metade disso, todas as obras sociais para crianças e adolescentes estariam pagas. Tu me entende? Com a metade. Se as pessoas, na hora de fazer seu imposto de renda, sentadinho lá, seu professor universitário, seu militar do Exército, seu militar da base aérea, seu funcionário do Banco do Brasil, seu funcionário da Caixa, só escolher doar 6%, 3% para o idoso e 3% para as crianças. Se tu não tem projeto, se tu não conhece o trabalho de ninguém, mas as páginas dos lares estão lá para prestar contas. Todos têm prestação de contas hoje. É público. Graças a Deus o Ministério Público nos cobra e tem que ser público. Tem que ter transparência, tem que mostrar, tu me deu 5, o que eu gastei os teus R$5? Então, essas coisas que eu não entendo como é que a cidade não se organizou ainda. Com pouco. Eu não quero que as pessoas... parem de fazer o que estão fazendo e vão fazer trabalho voluntário. No caso, eu faço porque eu entendo que eu tenho que fazer. Agora, não precisa fazer isso. Tem tanta forma de ajudar, né? Uma vez por ano, teu imposto de renda ali, 15 minutos tu faz a doação. Tu me entende? Isso daria para a cidade um poder de ajuda. O número de velhos doentes em Santa Maria e no Rio Grande do Sul, desde 2019, a gente tem mais velhos com 60 anos, que nem, do que crianças com 14. Nós estamos saindo de uma pandemia e parece também que ninguém aprendeu nada. Né? Eu continuo, parece coisas básicas. Né? Eu cuido da minha calçada, eu cuido do meu pátio, eu continuo com dengue, eu continuo com... Sabe? As pessoas não têm o mínimo de cuidado com nada em relação ao outro. É esse olhar que as pessoas precisam mudar, entendeu? Eu olhar o outro. Eu consigo discutir contigo tudo, e nós não precisamos ser eu sou colorado, tu é gremista, não precisamos concordar com tudo. Mas a gente vê o que nos une. Bom, nós não queremos violência nos estádios. Isso nos une. Nós não queremos que as pessoas sejam maltratadas. Nós não queremos pessoas pedindo na rua, as pessoas têm que ter comida. As pessoas têm que ter comida. As pessoas precisam de roupa. As pessoas precisam de lugar onde morar. As pessoas precisam de cuidado, de escuta. E como a gente vai conseguir isso? Cada um fazendo um pouquinho. É tanta coisa, né? E daí tem aquele discurso assim, eu pago meus impostos. Ok, você paga seus impostos. Concorda? Eu também pago os meus. Mas não é só isso. Porque não adianta. As necessidades são maiores. Então tem que todo mundo, dentro do seu trabalho, dentro dos seus lugares de fala, dentro dos seus espaços, fazer um pouquinho mais. Tua Fábio, não precisa tu ir lá para vilas. Eu, quando estava na secretaria, sábado de manhã, eu visitava as vilas porque eu precisava entender. Eu precisava entender o que uma mãe fazia quando não tinha gás. Como é que faz um fogão? O que cozinha? Por que o colesterol é alto? O que elas cozinhavam? Como elas cozinhavam? Eu precisava entender como funcionava isso. Então eu fui para as vilas. Como é que elas davam comida para os filhos? Por que elas dão esse monte de biscoito, de coisa? A gente tem obesidade com desnutrição. Eu precisava entender como isso funcionava. Então eu fui caminhar, eu fui falar, eu fui conversar sozinha. Eu pegava, botava um jeans, e as pessoas nem sabiam, porque puxavam uma colinha e vamos lá. Largava o meu carro e ia conversando com as pessoas. Aonde estão nossas cozinhas comunitárias? Tem várias, a cidade tem várias cozinhas comunitárias, pessoas que ajudam, que dão comida. As pessoas estão com fome. E pós essa pandemia, está na hora chega de, eu pago mesmo. Não adianta só isso.
É a sua obrigação, né? É a sua obrigação. É a sua obrigação. Se não reverte para você, também tem outros responsáveis. Tem um governo responsável, enfim, cada um com as suas responsabilidades. Liliane, eu queria te perguntar uma coisa também. E o que tu acha que a Liliane ainda precisa avançar, ainda precisa melhorar? Só pra gente, réis mortais aqui, a gente ter um conforto, né? Que a Liliane ainda também precisa melhorar. A Liliane é cheia de defeitos. O que eu tenho de melhor e o que eu tenho de pior. O que eu tenho de melhor é a minha fé. Eu sou católica, eu rezo diariamente, eu faço práticas de piedade, eu tenho momentos totalmente meu e participo da comunidade Olhar Misericordioso. O que eu tenho que melhorar? Eu sou muito bárbara. Eu perco a paciência com as pessoas. E é normal eu me irritar, porque eu tenho a impressão que as pessoas... eu não tenho paciência. E se tu me dissesse o que eu tenho que melhorar, é ter mais paciência. Eu tenho que ter mais paciência. Eu procurar escutar mais as pessoas, eu tento me colocar no lugar delas, mas eu não tenho muita paciência, às vezes, que para as pessoas são importantíssimas, né? Tipo, por que tu vai me mudar de sala? Por que eu tenho que fazer mais isso? Eu não consigo, né? Então eu tenho que melhorar. Isso eu tenho muito que melhorar. Eu sou crítica comigo, mas sou crítica com os outros. Isso é o que a Liliane tem que melhorar. E eu vou te dizer, Fábio, quando eu rezo de noite, eu rezo todos os dias, né? Eu peço isso para Deus, para que eu tenha paciência. Paciência para conseguir, porque daí eu perco, entendeu? Eu perco a razão. No momento que eu perco a paciência, eu perco a razão de tudo que eu construo. Eu mesmo, às vezes, destruo, porque eu perco a paciência. Porque eu tenho essa dificuldade, né? E claro que as pessoas não viveram o que eu vivenciei. Então, elas não entendem o porquê, talvez tu perde a paciência com tanta facilidade. Eu não consigo entender que uma pessoa trabalhe num lar de idosos e não trate bem o idoso. Se eu não quero estar lá, então sai. Eu não consigo entender que, digamos assim, uma pessoa trabalhe num supermercado e ela não consiga fazer o seu papel de orientar. Eu não consigo ver maus tratos, entendeu? Eu não tenho. Eu olho assim, eu tenho que respirar. Então, isso é uma coisa, claro que eu faço terapia, né? Eu sou uma pessoa que me trato para tentar ter calma para ser uma pessoa educada minimamente, ter urbanidade para lidar com essas situações do dia a dia, né? Que são coisas que o egoísmo do ser humano é uma coisa que me chateia muito. Me chateia muito, por exemplo, uma pessoa passear com um cachorrinho e deixar o cocô na calçada. Isso é uma coisa... Esses dias eu cheguei pro senhor e disse assim... Eu faço isso, então... Aí o cara me botou a boca e o meu marido longe disse, o que tu tem a ver com isso? Ele só me faz assim, gente, ela não para, ela não consegue. Se eu estava na praia, eu junto os lixos, vou pro saquinho e põe no lixo. Então eu me controlar, ter paciência e não dizer, moço, não, o senhor esqueceu sua garrafinha d'água aqui, o senhor tem que levar essa garrafinha. Agora eu estou tentando juntar e não tocar no moço, o senhor esqueceu a garrafinha, entendeu? Isso é uma coisa que eu fico muito chata, né? Quase que insuportável, né? Porque eu junto as coisas no lixo na praia. Que insuportável, mais adorável essa mulher. Já acabou o programa, gente. Não dá, assim não dá. A gente podia fazer vários desses, Liliane. Olha, muito obrigada em nome dos nossos ouvintes, dos nossos telespectadores. Tá? Que lição de vida. Eu acho que esse é o objetivo que a gente quer trazer também, cada vez mais aqui no Faz Sentido. Esse momento da gente repensar a vida, da gente pensar na nossa saúde mental, no nosso bem-estar, mas muito mais do que isso, da gente pensar no nosso compromisso. O que nós, seres humanos, estamos fazendo aqui? Será que a gente está realmente fazendo o nosso papel? O quanto a gente pode transformar a nós mesmos a partir de decisões tão simples como essas que a Liliane trouxe aqui pra gente. Eu acho que tomara, assim, eu também, Liliane, rezo muito a Deus para que a gente não precise passar novamente por uma quiz para entender o que realmente faz sentido nessa vida. Então, muito obrigada a vocês pela companhia, muito obrigada, Liliane. Obrigada, lembrando, querida, do nosso slogan, do nosso programa, se é importante para você,
é assunto aqui para nós. Até o próximo domingo. Faz Sentido, com Fabiana Sparrenberger e convidados.